Eu louvo a Deus, irmãos, porque convidado para esse congresso, quando ouvi falar sobre o tema, eu fiquei muito contente, porque vivemos uma época em que esse tema santificação não é muito abordado, ou muitos não querem que o tema seja abordado. Vivemos uma época, meus irmãos, difícil, porque quando nós, em algumas igrejas, nós falamos sobre santificação, acontece 3 coisas em alguma dessas igrejas. A primeira coisa que acontece numa igreja, e eu tenho andado em muitas, quando nós falamos sobre santificação, é que os crentes artificiais começam a sentir-se mal com a mensagem, e o banco fica duro e dói as costas, e a pessoa cruza a perna e descruza a perna, e dá uma sede, dá uma vontade de ir lá fora, porque já vivemos uma época que muitas pessoas não querem ouvir falar sobre a santificação. Até parece os dias de Jesus, quando ele estando no seu ministério aqui na terra, havia muita gente que estava seguindo Jesus, e não era para menos. Ele estava curando enfermos, ele estava multiplicando pão, e quem sabe alguém até pensou, que maravilha seguir esse homem. Está doente, ele cura. Está com fome, ele multiplica pão. Ou como diria alguém na linguagem de hoje, que religião boa é essa? E Jesus viu que a multidão era muito grande, deu uma parada e começou a ministrar a sua palavra. E numa certa altura ele diz: olha, quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E a Bíblia diz que um começou a dizer: que duro discurso, que pregação maçante, estava tão bom seguir esse homem, agora ele vem com esse negócio, se não come carne dele, não bebe sangue dele, não tem vida, eu vou embora. Eu também, eu também, eu também, eu também. E a multidão foi embora, e ficou apenas um grupinho, que a gente supõe tenha sido os 12. E a eles Jesus perguntou: e vós, quereis retirar-vos como os demais? E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, essa é a primeira coisa que acontece na igreja. Crentes artificiais sentem-se mal com a mensagem. Segunda coisa que acontece: os crentes espirituais, ouvindo falar sobre santificação, ainda que a mensagem doa na sua consciência, mas eles baixam a cabeça, até choram e dizem: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a terceira coisa que acontece na igreja quando nós falamos sobre santificação é que o diabo fica apavorado, ele fica agitado, porque quando nós começamos a falar sobre santificação, ele sabe que o Espírito de Deus vai operar, vai transformar algumas vidas, e ele, Satanás, vai perder domínio, vai perder influência, ele fica apavorado, ele fica agitado. E eu creio que nesses dias Satanás tem ficado agitado, porque o assunto da santificação nesse lugar está vindo à tona, e ele está apavorado, e ele vai continuar apavorado, glória a Deus, porque a igreja do Senhor está se santificando. Meus amados irmãos, e eu gostaria nesta manhã de tomar um texto bíblico para nós iniciarmos a nossa meditação sobre santificação. Eu creio que todos os que estão aqui vieram a este congresso para receber bênçãos da parte de Deus. E eu creio que os que chegaram aqui vieram pedindo: Jesus, eu vou para aquele congresso, eu quero ser renovado na vida espiritual. Certamente outro disse: Senhor, eu vou para aquele congresso, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Senhor, eu vou para aquele congresso, eu quero receber dons espirituais. Senhor, eu vou para aquele congresso, eu quero receber porção maravilhosa da tua graça. Pois o caminho para o recebimento das bênçãos chama-se santificação. No livro de Levítico, capítulo 14. Glórias a Deus.
Levítico capítulo 14. Vamos ler, meus irmãos, começando com o verso 14. Levítico 14, 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Meus irmãos, uma leitura que eu creio ser conhecida da maioria dos irmãos que estão aqui. Está registrado aqui, nesse trecho que acabamos de ler, a maneira como lá no Velho Testamento o israelita recebia a bênção de Deus na sua vida. E também vemos aqui o aspecto chamado santificação, no que diz respeito a estar separado. A figura é muito conhecida e ela vem nos ensinar realmente o que é que Deus quer de cada um de nós, para que a bênção dele posteriormente seja derramada sobre a nossa vida. Os irmãos observaram pela leitura que a bênção naquela época eram duas: a bênção do sangue e a bênção do azeite. O israelita, tendo cometido um pecado, sentindo a sua consciência acusada, ele pegava uma vítima, em regra geral um cordeiro, que deveria ser sem mancha, e ia levá-lo até onde estava o tabernáculo ou o templo. Era muito comum nas ruas de Israel, quem estava na sua casa ou na sua tenda, e observasse alguém levando um cordeiro, ou um bezerro, ou um bode, uma novilha, para o tabernáculo, para o templo, a pessoa que estava em casa já concluía: ele está indo apresentar sacrifício em seu lugar. Quando o israelita chegava com aquele cordeiro, vamos assim dizer, lá onde estava o tabernáculo ou templo, o israelita chegava onde estava o sacerdote. E o sacerdote, olhando o israelita com a vítima, perguntava o que é que ele estava fazendo ali. O israelita certamente dizia: eu tenho pecado contra Jeová, a minha consciência está me acusando, e eu trouxe essa vítima aqui para ser apresentada em meu lugar. O sacerdote começava o ritual. Ele ia olhar a vítima, olhava de um lado, olhava do outro, se realmente fosse uma vítima perfeita, sem defeito. O sacerdote pegava a vítima, levava no lugar certo e degolava a vítima. Enquanto a vítima estava sendo degolada, o sangue estava caindo numa bacia apropriada para aquele caso. Quando o sangue já estava na bacia, o sacerdote pegava aquela bacia e se dirigia onde estava o israelita, que estava ali de pé, na maior reverência. O lugar era santo, não se podiam trocar mais palavras durante a cerimônia. E o sacerdote pegava o seu dedo, molhava no sangue que estava na bacia, e chegava ao israelita, pedia a ponta da orelha direita,
e passava sangue na ponta da orelha direita. Pedia o polegar da mão direita e espargia sangue no polegar da mão direita. Pedia o polegar do pé direito, espargia sangue no polegar do pé direito. Depois que o sangue já estava na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, o sacerdote deixava a vasilha do sangue de lado, pegava o log, a moringa, meio litro de azeite, era o log, chegava junto ao israelita, e agora o sacerdote abria a palma da sua mão esquerda, enchia de azeite, e diz a Bíblia, quando estava cheia de azeite, chegava junto ao israelita que ali estava de pé, o sacerdote molhava o seu dedo no azeite, e no mesmo lugar, onde anteriormente ele havia passado o sangue, ele passava o azeite, na orelha, em cima do sangue, no polegar da mão, em cima do sangue, no polegar do pé, em cima do sangue, azeite em cima do sangue, primeiro sangue, depois azeite. E eu queria dizer, introduzindo esse nosso estudo, que Deus tem muitas bênçãos para dar à sua igreja, mas Deus quer que cada crente tenha principalmente duas bênçãos. Uma é a bênção do sangue e outra é a bênção do azeite. A bênção do sangue fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E a bênção do azeite, azeite na Bíblia tem diversos significados. Azeite na Bíblia significa união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e desce até a hora dos seus vestidos, porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Mas azeite na Bíblia significa vida de testemunho. O azeite servia para iluminar as lamparinas, para clarear o tabernáculo. Azeite na Bíblia significa vida de esperança. As virgens, 5, não tinham azeite nas suas vasilhas, não estavam preparadas para receber o esposo. Azeite na Bíblia fala de vida de dedicação, vida de oração, vida de comunhão, vida de trabalho. Mas também azeite na Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Então, para receber o azeite, primeiro sangue. E sangue, nesse caso que estamos levando em consideração, fala da vida santificada. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus está em todas as páginas da Bíblia Sagrada. O sangue de Jesus é a primeira mensagem da Bíblia e é também a última mensagem da Bíblia. É a primeira mensagem da Bíblia porque quando nossos pais pecaram lá no Jardim do Éden, Deus imolou uma vítima, sangue foi derramado e a pele daquela vítima serviu para cobrir a nudez de Adão e Eva. É a última mensagem da Bíblia, porque nas últimas admoestações que o Espírito de Deus faz para a igreja do Senhor desses dias, que somos nós, encontramos aquela que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E entre aquela primeira mensagem e esta última mensagem, o sangue de Jesus está em todas as páginas da Bíblia. E eu queria dizer, fazendo um parênteses aqui, que nós, crentes irmãos, temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Lembra-se de Moisés quando chegou diante do Mar Vermelho? Que situação difícil. Na frente o mar, atrás Faraó, que a cada minuto se aproximava. Dos lados as montanhas de Piairote, um beco sem saída. E alguns pessimistas começaram a dizer: por que nós não ficamos no Egito? Pelo menos a gente morria lá, tinha até sepulcro para ser enterrado. E agora a gente morre aqui, não tem nem lugar para ser enterrado. E o povo chegou a Moisés. E Moisés orou a Deus. Deus disse: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. A vara, Moisés. A solução está na vara. Essa vara aí, Moisés, não é elemento decorativo não, para ficar bonita na sua mão, vara para lá, vara para cá.
Lembra que eu te disse, Moisés, que com essa vara tu irias fazer os sinais? Então pega a vara, Moisés, e estende a vara em direção ao mar. E quando Moisés estendeu a vara, o mar vermelho se abriu e o povo passou. Irmãos, nós temos uma vara na nossa mão. Sabe como chama? Sangue de Jesus, glória ao nome do Senhor. Se há uma mensagem que o inferno treme, chama-se sangue de Jesus. Meus irmãos, se eu perguntasse aqui nesta manhã, quantos irmãos que já tiveram vitória, clamando, invocando o poder do sangue de Jesus, eu tenho certeza que muitos irmãos se levantariam e dariam testemunho de como o sangue de Jesus tem poder. Me lembro, meus amados irmãos, eu dirigi um dia um culto em São Paulo, uma praça muito grande, Praça do Patriarca. Durante muitos anos fui dirigente de culto ao ar livre naquela praça. E um dia, os irmãos na rodinha orando, fazendo a pregação, já estava na hora do apelo, e eu falava, olhava para cá, olhava para lá, e quando olhei em determinado lugar assim, do outro lado da rua, tinha um cidadão à espera do seu ônibus. E eu olhava para cá, pregava, olhava de um lado, eu olhava para cá. E quando olhei na segunda vez, ele estava olhando para cá, um olhar muito arregalado, como quem não estava gostando de nada que estava sendo feito ou falado. E eu continuava. A mensagem era sangue de Jesus. Na terceira vez que eu olhei para lá, ele não estava lá. Ele já vinha a largas passadas, como quem diz, eu vou acabar com tudo aquilo ali. E veio mesmo. Veio, subiu na guia e veio em nossa direção andando com muita velocidade. E os irmãos orando, eu pregando e falando, olhando para ali. E ele veio andando quando faltava mais ou menos uns 4 metros. Aonde nós estávamos, ele que vinha andando com muita rapidez, de repente bateu em algum lugar. E ele pegava a mão e fazia força, empurrava e não saía do lugar. Sangue de Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Sangue de Jesus tem poder, irmão. É uma arma poderosa. Oxalá Deus abra a nossa visão espiritual nesta manhã, para sabermos a arma que cada irmão, cada moço, cada moça tem na sua mão, que se chama sangue de Jesus, glórias a Deus. Há uns 3 anos atrás, estávamos num congresso de jovens na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Um trabalho que Deus abençoou muito naqueles dias. E quando estava na noite do encerramento, e Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, já tinha umas 12 pessoas ajoelhadas, que tinham se rendido a Cristo, e nós continuávamos o apelo. O diabo pegou uma moça. Eu nunca vi uma pessoa ficar endemoniada como aquela moça. Era uma pessoa descrente, uma moça com calças compridas, e ela ficou endemoniada na reunião, e ela estava, não como anda um ser normal, ela pulava como pula o gato, ela pulava assim em cima dos bancos, ela pulava com os 2 pés, uma coisa horrível. E a igreja, uns orando, outros chorando, e na hora do apelo, aquele movimento do Espírito Santo. De repente aquela moça veio pulando como o gato que quer passar pelo buraco do vitrô. Ela pulou e estatelou-se no vitrô da igreja. Coisa horrível. Aí saiu da frente, foi até os fundos pulando como gato. E ficou bem no corredor central, que fica de frente ao púlpito. E veio correndo de lá para cá, pulando. E eu estava fazendo apelo, pensei comigo, ela vai pular aqui em cima. Ela vai pular aqui em cima. E ela vinha. Quando faltavam uns 5 metros, eu me lembrei do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E quando eu falei o sangue de Jesus, ela pulou. E nunca vi uma pessoa humana fazer aquilo. Ela deu um salto no ar, como se fosse uma cambalhota, e caiu estatelada ali no chão. E só se levantou dali quando se entregou a Cristo, glórias a Deus. Sangue de Jesus tem poder, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, sangue na ponta da orelha, sangue no polegar da mão, sangue no polegar do pé. A vontade de Deus é que cada um de nós estejamos aspergidos com o sangue de Jesus, da cabeça até a planta dos pés. A orelha representando a cabeça, o polegar da mão, a parte intermediária do corpo,
O polegar do pé, a parte final do corpo. E deixa-me dizer uma palavra: somente quando nós estamos aspergidos com o sangue de Jesus, da cabeça até a planta dos pés, é que nós vamos ter vitória de Deus na nossa vida. Mas, irmão Valdir, por que o irmão está falando isso nesta manhã? Porque se nós tivermos brechas, pontos da nossa vida não cobertos pelo sangue, é exatamente naqueles pontos que Satanás vai jogar as suas flechas, os seus dardos malignos. Eu vou dar uma ilustração. Eu gosto muito das ilustrações da Bíblia, e os irmãos vão observar isso porque é sistema meu. Acabe era rei de Israel. Israel estava em guerra. E Acabe queria visitar os soldados no campo de batalha. Só que naquela época o rei tinha um cavalo diferente, uma roupa diferente, e era conhecido de longe. De longe alguém dizia: ó, o rei lá, só pela sua maneira de trajar e o cavalo no qual estava montado. E naquela época, quando dois países estavam em guerra, eles procuravam matar, se possível, primeiramente o rei. Matando o rei, batalha ganha, ou pelo menos meia batalha estava ganha. E Acabe sabia disso. Ele não queria se expor. O que fez ele? Tirou sua roupagem de rei, colocou capacete de soldado, couraça de soldado, bracelete de soldado, trocou o cavalo e foi lá no meio dos soldados israelitas. E a guerra continuava. Israel deste lado e inimigos do lado de lá. Do lado de lá, um moço pegou arco, pegou a flecha, que eram as armas daquela época, e diz a Bíblia que ele entesou bem o arco, entesou. A Bíblia diz que ele não tinha direção. A Bíblia diz assim: na sua simplicidade, o moço raciocinou: tem tanta gente daquele lado, eu vou jogar nessa direção, pega num deles, não importa quem seja, é um a menos. E foi o que fez o moço, atirou a flecha. E a flecha veio de lá onde estavam os adversários, do lado de cá onde estava Israel. E sabem quem bateu a flecha? No rei Acabe. Mas o que me impressionou é onde bateu a flecha. Não bateu na cabeça não, irmão. Se batesse na cabeça ele tinha capacete. Assim, toda a vossa alma, todo o vosso espírito e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui em Goiás, creio que acontece como São Paulo. São Paulo há muitas emissoras. E quando a gente quer sintonizar uma, a gente pega o botão lá do rádio e fica até sintonizar aquela para escutar somente aquela. Irmãos, existem muitas vozes no mundo, mas nós queremos pegar o nosso receptor espiritual e sintonizar com a estação do céu e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Um ouvido para ouvir a voz de Deus. Polegar da mão fala das nossas obras, obras que glorificam a Deus, obras que exaltam o nome do Senhor, obras que glorificam o nome do nosso Deus. Disse Jesus que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sangue no polegar do pé nos fala, meus amados irmãos, dos caminhos que nós andamos. Caminhos de paz, caminhos de amor, caminhos de união, caminhos de temor, caminhos de humildade, caminhos na presença de Deus, como disse Deus para Abraão: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Meus irmãos, coberto com o sangue de Jesus, da cabeça até a planta dos pés. Ó, que Deus nos ajude, que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, que o sangue de Jesus nos envolva, meus amados irmãos, que o sangue de Jesus nos cubra, e aí estará garantida a nossa vitória. Satanás não tem medo de mim nem de você, mas ele tem medo do sangue que me envolve e do sangue que te envolve também. Glórias a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, esse assunto que estamos iniciando com os irmãos é um assunto que vai muito longe. Eu não quero passar do horário nesta manhã, mas deixa-me continuar mais
5 minutos. É importante, meus irmãos, que nós nos apeguemos a esta arma. É importante, meus irmãos, que o sangue de Jesus nos cubra. É importante que nós estejamos lavados nesse sangue. O sangue de Jesus, primeiramente, ele nos aproxima de Deus. Diz a palavra do Senhor que nós que antes andávamos longe, pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Nós agora estamos perto de Deus, irmãos, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que um dia Jacó, cansado da jornada de um dia, ele pôs-se a repousar, colocando uma pedra por sua cabeceira. E ele tem um sonho que foi uma revelação, onde ele viu uma escada ligando a terra com o céu. Degrau após degrau, na sua continuidade, o topo tocava lá nos céus. Ele via que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E olhando para cima, ele viu o Senhor Deus que lhe dizia: Jacó, esta terra que tu estás deitado, eu te darei a ti e a tua semente. E quando ele acordou, ele disse: quão terrível é este lugar. Esse daqui não é outro lugar senão a porta dos céus. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, céus ligados com a terra, através de uma escada. Aquela escada não é outra senão uma figura de Jesus, que estando no seu ministério aqui na terra, ele disse para Natanael: de agora em diante, Natanael, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus abriu o caminho para nós nos aproximarmos de Deus. Sabe, irmãos, eu gosto de ler na Bíblia, entre outras, a oração de Moisés. Um dia Moisés fez uma oração que eu classifico ela de ousada, profunda, que muitos de nós não teríamos coragem de fazer. A oração de Moisés foi essa: Senhor, eu quero te ver. E Deus disse: Moisés, homem nenhum vê a minha face e vive. Mas já que você está querendo ver a minha glória, eu vou te mostrar a minha glória, só que é pelas costas. E olha, disse Deus a Moisés: você está numa penha, numa rocha. Esta mesma rocha, um pouco mais na sua frente, ela tem uma fenda, ela tem uma abertura. E você fica aí na expectativa de um lado aí da rocha, que eu vou passar do outro, e tu verás a minha glória pelas costas. Qual não foi a alegria, o gozo do coração de Moisés, irmãos, quando na expectativa daquela fenda, ele pôde do outro lado contemplar a glória de Deus pelas costas. Aquela rocha é uma figura de Jesus, que quando estava pendurado na cruz, o soldado chegou com a lança, lancetou seu lado, saiu sangue e água. Mas pela abertura do sofrimento de Jesus, pela fenda do seu sofrimento, hoje nós vemos a Deus, temos comunhão com Deus, sentimos a presença de Deus, recebemos o poder de Deus, recebemos a glória de Deus. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus nos aproxima de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, purificação, santificação pelo sangue e depois batismo com o Espírito Santo, glória a Deus. Eu sei que Jesus tem batizado muitos irmãos aqui com o Espírito Santo e Ele quer continuar a batizar. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, primeiro santificação, apega-te ao sangue, peça purificação no sangue, peça que o Senhor perdoe as tuas faltas, peça que o sangue de Jesus te cubra da cabeça até a planta dos pés, porque depois que o sangue estiver na orelha, no polegar da mão, no polegar do pé, aí o sacerdote que é Jesus, que está aqui nesta reunião, diz: agora eu tenho azeite, agora eu tenho poder, agora eu tenho a minha glória, agora eu tenho a minha unção, agora eu quero batizar, agora eu quero mostrar a minha glória, agora eu quero derramar o meu Espírito. E Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, glórias a Deus. É uma reunião de jovens. E eu era um jovem também quando me entreguei a Jesus. Tinha 18 anos e 3 meses. Viciado, sem Deus, sem paz, sem esperança. Me entreguei a Jesus num culto de domingo. Tinha muita gente orando por mim e eu me entreguei no culto. Na segunda-feira Jesus já tinha me libertado dos meus vícios. Mas naquele tempo, quando uma pessoa se entregava a Jesus, os irmãos que já estavam na igreja rodeavam o novo convertido e diziam: irmão, busca, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. E coincidentemente o pastor da igreja naquele dia disse à igreja assim: irmãos,
nós vamos ter uma noite de vigília. E quero que todos os irmãos venham na vigília. Era um mês, exatamente depois que eu tinha me entregue a Cristo. Quando foi naquele sábado da vigília, lá fui eu. 11 horas da noite começou a vigília. E os irmãos orando, uma hora aqui, outra hora lá. Quando foi mais ou menos 1 hora da madrugada, o pastor fez um intervalo, leu a Bíblia e disse: irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. Disse mais o pastor: se tem alguém nesta reunião que ainda não foi batizado e crê que Jesus vai batizar, dizia o pastor, vem aqui na frente que nós vamos orar. E eu saí lá do meu canto e ajoelhei bem assim na frente. Outros se ajoelharam e começou a oração. Glória a Deus aqui, aleluia lá, glória a Deus ali e aleluia lá. E começou glórias e aleluia, glória e aleluia. E meus irmãos, dali a pouco o poder de Deus caiu numa moça. Ela começou a falar em línguas estranhas. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Dali a pouco o irmão lá começou a falar em línguas estranhas. Jesus batizou ele. E eu estava ali na frente dizendo: Jesus, me batiza também com o Espírito Santo, Jesus. E dali a pouco o céu se abriu e uma tocha de fogo desceu lá de cima, glória a Deus, e veio descendo e caiu bem em cima de mim, e eu comecei a falar em línguas estranhas também. O rosto foi parar no chão, e era línguas, e o poder de Deus caiu. Irmãos, que maravilha ser batizado com o Espírito Santo. O pastor de igreja, quando viu o poder de Deus cair na igreja, ele deu um tempo, sei lá, 1 hora ou coisa parecida, e depois começou a cantar uns corinhos. E quando estava lá pelo 3º corinho, eu me levantei, falando em línguas. Só que quando eu olhei, os irmãos já tinham ido assentar. Só eu estava de pé ali, falando em língua, ali sentindo o poder de Deus na vida. O pastor de cima do púlpito, mais ou menos como eu estou aqui, olhou para baixo onde eu estava e dizia: Valdir, você vai pregar no culto ao ar livre hoje. Gelou tudo por dentro, irmão. Porque era um rapaz muito acanhado. Lá em São Paulo, quando a pessoa é acanhada, diz assim: ele paga para não falar. E eu pagava para não falar. E quando o pastor disse que eu ia pregar no culto ao ar livre, irmão, gelou tudo. Eu pensei: Jesus, e agora? Não sei falar e tenho acanhamento de falar. Irmão, fiquei numa aflição. Passei o resto da vigília numa aflição. E o relógio parece que corria assim naquele dia. 4 horas da tarde, horário do culto ao ar livre. Os irmãos faziam uma praça muito grande, movimentada, com os instrumentos, aparelho de som. Muita gente se reunia lá. E eu estou em casa às 4 horas da tarde. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu disse: eu vou. Só que pelo caminho, eu ia dizendo para mim mesmo, dentro de mim: Jesus, eu não sei falar, Jesus. Se eu não for lá, o pastor vai me perguntar de noite: por que você não veio? E se eu for, ele vai me dar oportunidade. E eu não sei falar e tenho acanhamento de falar. Irmão, que luta, que luta. Cheguei na praça. O culto já tinha começado. Os irmãos estavam tocando os instrumentos. Eu parei de longe da praça. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Que luta, irmão. Fiquei alguns minutos. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Finalmente eu resolvi. Não vou. Não vou, não tenho coragem. Não tenho coragem. Mas eu queria ver a reunião, irmão. E eu vi uma banca de jornaleiro, mais ou menos uns 40, 50 metros de onde estavam os irmãos, encostada numa árvore com uma fresta de 10 a 15 centímetros. E eu pensei: eu vou, fico atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha pela fresta, os irmãos de lá não me vê, eu daqui vejo eles, e eu vou participar da reunião, e esse negócio que o pastor disse que vai ter que pregar, vai ficar para outro dia. E foi o que eu fiz. Eu estou atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha lá. E o culto continuava. Dali a pouco o irmão que estava dirigindo a reunião com o microfone na mão, e eu ouvindo tudo, começou a dizer assim: agora nós vamos ouvir o testemunho por um jovem. Ele está muito alegre. Faz algumas semanas que ele se entregou a Jesus. E agora a palavra está com o irmão Valdir. E só tinha um Valdir naquela igreja, que era eu, irmão. E quando eu olhei assim, os irmãos estavam olhando de lá para cá, como que dizendo: como é, irmão? O irmão não vem aqui com a gente? Irmão, levei um susto. Jesus, e agora? Irmão, o coração começou a bater assim, batia assim. Eu fiquei até meio passado na hora. E fui quase que até automaticamente lá onde estavam os irmãos. Perdi até o controle, irmão. Cheguei lá, os irmãos abriram a rodinha. O irmão está com o microfone assim, me esperando lá no meio.
Irmãos, eu segurei aquele microfone, a mão fazia assim. Eu não sabia o que fazer, irmão. Olhei para um irmão que estava na frente, estava olhando para mim, fiquei mais acanhado ainda. E agora, Jesus, o que eu faço? Eu fiquei aflito, não sabia o que fazer. Eu pensei comigo, vou fechar os olhos. Fechar os olhos. E foi o que eu fiz, fechei os olhos. Mas quando eu fechei os olhos, eu abri a boca e comecei a falar. Oh, glória a Deus! Irmãos, e quando eu comecei a falar, o Senhor abriu a torneira lá, mandou uma palavra para cá e eu pus para lá. Ele abriu mais uma outra lá, eu fui pondo. E ele foi abrindo pouco a pouco. Vinha de lá, eu punha para cá. Vinha de lá, eu punha para cá. Vinha de lá, eu punha para cá. É glorioso ser batizado com o Espírito Santo. E dali a pouco Deus abriu bastante a torneira. E eu falava, dava uma pausa porque ficava cansado. E falava. Irmãos, é glorioso receber o poder do Espírito Santo. Quando falei, tinha falado bastante. Entreguei o microfone para o irmão. Fiquei junto com eles agora, baixei minha cabeça e comecei a pensar, Jesus, eu não pensei que era maravilhoso assim. Agora eu estava alegre, irmão. Agora parecia um gigante, estava alegre. E quando eu abri meus olhos, porque já estavam fazendo o apelo, uma mão bateu no meu ombro. Era um dos ouvintes que estava ali. Ele olhou bem para mim e disse, moço, eu cheguei aqui nessa praça muito doente, mas naquele momento que você abriu a boca, eu fui curado naquela hora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus ainda batiza, irmão, sangue de Jesus e azeite do poder de Deus. Oribalabachandalás. Glória a Deus. Sangue na orelha, sangue na mão, sangue no pé. Depois o sacerdote vem com azeite. E ele está aqui nesta manhã dizendo, meu servo, minha serva, você recebeu só uma parte, você só recebeu sangue e foi embora. A minha mão está cheia de azeite e eu quero derramar, eu quero derramar, eu quero derramar, eu quero derramar. E quem sabe ele já está andando aqui e vai começar a derramar do azeite, e você vai começar a falar em línguas estranhas, em mistérios com Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Você já está lavado no sangue de Jesus, amado irmão e irmã? Você já está lavado no sangue de Jesus? Então, abra a tua visão espiritual e veja um sacerdote, Jesus, que anda nesta reunião. Ele tem azeite, é ele que batiza com o Espírito Santo. Ele ainda batiza, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou e jamais mudará. Glória a Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Oh, glórias a Deus. Meus amados irmãos, está esgotado o tempo, mas com a permissão dos irmãos, aí mesmo onde você está, curve a tua cabeça, e quem sabe no momento em que você estiver orando comigo agora, o sacerdote Jesus vai passar por aí, e quem sabe ele vai derramar azeite na sua cabeça, e você vai começar a falar em línguas estranhas, em mistérios com Deus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deixa o seu coração aberto, deixa o seu coração aberto. Glória a Deus. Aleluia! Se você está crendo que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, meu amado irmão e irmã, deixa o teu lugar aí, aonde você está, e vem aqui na frente, que nós vamos orar com você agora. Jesus ainda batiza, ele está com azeite na sua mão, ele é o batizador, ele quer te batizar. Moço, moça, Deus tem um plano para a sua vida, e quem sabe nesta manhã você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a virtude de Deus, a unção de Deus, os talentos de Deus, as revelações de Deus, os mistérios de Deus, porque ele está aqui, ele anda aqui, ele trabalha aqui, ele liberta aqui, ele batiza aqui, ele renova aqui, ele dá dons aqui, e ele está aqui. Chipalabarás. Abra o teu coração, glorifique a Deus e deixa o Espírito de Deus operar, deixa o Espírito de Deus trabalhar. Aleluia, 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 aleluia. Azeite para você também. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Peça a Jesus agora, abra o coração agora, o máximo que você puder, porque você estará abrindo o coração para Ele. Ele é o batizador. Oh, glória a Deus. Igreja, ajude na oração. Moço, moça, não fique de olhos abertos não. Clame ao Senhor agora.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus ainda batiza, Jesus ainda batiza. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. O inferno está agitado, você já está lavada no sangue de Jesus. O sangue de Jesus já te cobre, falta somente o azeite agora, e Jesus batiza. Oh, glória! Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando nesta hora, nesse nome de poder, nesse nome de glória, nesse nome de virtude, nesse nome de autoridade, nesse nome que expulsa demônio, nesse nome que cura, nesse nome que faz prodígio. É na autoridade, é no poder, é na ousadia, é na virtude desse nome que nós oramos agora. Trabalhe agora, liberta agora, cura agora, renova agora, faz prodígios agora, batiza agora. Tipalaia, Tipalamanai, Orimicanda, Orimalaia. Jesus, essa obra é tua. Este é o teu povo, esta é a tua igreja. Faz milagres, revela a tua glória, revela o teu poder, revela a tua majestade. Encha da tua glória, dá visões, calor, unção, poder. Oribalabachandalamas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oribalamachandalamahai. Orikitilemihandalai. Oh, glória, 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 glória. Glória, glória, glória a Jesus. 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 Alabachandalamahai. Oh, glória. Oh, glória. Glória ao nome santo de Jesus. Faz uma obra em cada vida, dá vitória a cada coração, opera segundo a tua misericórdia, cumpra a tua palavra em cada coração. Oribalamachandalamai. Aleluia, 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 aleluia. Oribalamachandalaia. Alabachandalaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sem falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, ei, manda já o teu poder e batiza cada um. Oh, glória! Única!
Andalamai. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus, aleluia! Irmãos, que o Senhor nos